O nosso tema hoje é sensível, né? A gente vai tratar um pouco da questão da separação da religião e do Estado. O nosso Estado é laico, né? Isso é uma garantia que nós temos na Constituição. Embora na própria Constituição ela traga um elemento, né, que sob os auspícios de Deus, lá no preâmbulo, mas ainda assim, né, todo o nosso regime jurídico garante a liberdade de crença, ao mesmo tempo que desassocia, né, a gestão pública da influência direta das religiões. E aqui vamos lá, eu não vou fazer nenhuma crítica a alguma religião específica, né, eu realmente acredito que todo mundo tem liberdade de crença, todo mundo pode acreditar no que bem entender, pode exercer a sua religião de forma discriminada. Inclusive, a gente vê alguns grupos religiosos hoje que sofrem ataques, né, principalmente as religiões de matrizes africanas, embora não sejam as únicas. E ainda assim, né, eu defendo que essas pessoas consigam expressar e manifestar a sua religião, a sua forma de se conectar com a sua divindade. Mas por que eu estou trazendo esse fato? É porque a gente tem percebido nos últimos anos uma aproximação muito perigosa das polícias militares com algumas entidades religiosas. Então, nós tivemos aqui já, eu participei de uma entrevista aqui falando sobre uma cerimônia do Proerd que foi realizada dentro de uma igreja universal. E eu vi uma reportagem essa semana de uma reunião que foi feita com vários batalhões dentro de uma igreja universal, em São Paulo, não foi aqui em Santa Catarina. E várias pessoas que estiveram presentes nessa reunião, inclusive jornalistas que estavam lá, disseram que o que foi feito na reunião podia ser mandado por um e-mail, uma coisa super simples, não foi trazida nenhuma grande informação nova que precisasse juntar esse pessoal no final, né? Mas tem aquela coisa de levar as pessoas para dentro do ambiente onde a religião específica se manifesta, e ao final ainda teve a fala de um pastor, por acaso era um pastor ex-militar, mas ainda teve a fala de um pastor teve que ser assistida pelos presentes. Inclusive, uma das falas do comandante que estava lá, não era nem o pastor, era que né, o policial, para ser um bom policial, precisa de uma religião. Que é, né, bem desconexo da ideia de um Estado laico, desconexo de uma ideia de que a moralidade não está vinculada à religião, o que qualquer pessoa hoje, né, consegue perceber com facilidade. Então a gente tem visualizado esse tipo de coisa acontecer e isso está sendo normalizado e a gente já devia estar começando a berrar nisso logo no começo, desde as primeiras vezes. Daqui a pouco isso vai ser tão grande que vai ser difícil voltar atrás. Ou vai ser um custo muito alto para retornar. Outra coisa que existe um movimento chamado UFP. É, se não me falha a memória, é Universal nas Forças Policiais. Que não só para a Polícia Militar, como outras forças de segurança. O que os caras fazem? Qual é a metodologia deles? Eles promovem um café dentro dos quartéis, isso com a devida autorização dos comandantes, e nesse café, né, eles acabam apresentando a sua religião. Uma versão mais chique, né, daqueles missionários que ficam batendo de porta em porta para tentar transmitir a palavra da sua designação. De novo, voltamos à questão do o Estado é laico, ele não pode permitir que alguém de uma religião consiga fazer isso. Fora que a gente sabe que só algumas religiões vão ter esse acesso. Vamos lá, se a gente pensar em uma vamos nem pegar as religiões de matriz africana, que a gente já sabe que existe um preconceito muito claro. Vamos dizer, um grupo budista que queira fazer a apresentação do budismo, um Hare Krishna, ou um grupo muçulmano. Então, é complexo, porque há uma preferência de uma religião específica, ou pelo menos que seja uma religião de base cristã, e junto com isso
tem essa mistura, e essa mistura ela é clara, não é? Ela não fica numa linha tênue, não fica numa zona cinzenta. Não, não pode ter religião dentro dos quartéis. Não pode ter nada religioso vinculado à ação do Estado. Então, mas temos as datas festivas, os feriados. Bom, é uma questão cívica. E aí envolve todo mundo. Todas as pessoas têm o benefício ou o não benefício, né? E aí, desses policiais de São Paulo, um deles entrou com uma ação pedindo, cobrando danos morais, porque ele era católico e estava sendo forçado a participar de uma cerimônia de uma outra religião que não era dele. E o Tribunal de Justiça negou. Então, o direito de livre. Então, primeiro, obrigar alguém a participar de uma cerimônia religiosa, mesmo que militar, já está errado. Então, já devia ser questionado aí. E, além do mais, ele foi obrigado a professar ou participar de uma cerimônia de uma religião que não é dele, que também está errado. Eu não entendo qual foi a base que o Tribunal de Justiça de São Paulo usou para negar o direito dele, mas são dois erros já. E a gente fica nessa movimentação e tentando fazer as mesmas coisas. As polícias militares, via de regra, têm as capelanias militares. Uma herança, né? A polícia militar ela é vinculada ao exército, a gente já falou várias vezes. E aí, para situações de guerra, nós temos os capelães que operam na linha de frente para fazer aconselhamento religioso, fazer extrema-unção, o que quer que precise fazer dentro de uma situação de guerra. Então, esse pessoal existe para essa situação. E aí a Polícia Militar herdou essa figura por ter vindo do Exército. E, então, hoje, em Santa Catarina, nós temos 2 capelães. E até pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos apenas um, que era um capelão católico. E aí, como houve uma discussão interna de que, olha, nós, né, os católicos não são mais maioria, ou já não representam uma proporção tão grande assim, né, fizeram uma pesquisa e identificaram que tinha um outro grupo que eram de evangélicos. Então, nós temos hoje um capelão católico e um capelão evangélico, na verdade, presbítero. E ainda assim, eles não fazem propaganda da religião deles. Eles entendem que a função deles é orientação espiritual e não doutrinação religiosa. Mas ainda assim, entra naquele disparate de novo. Poxa, não é uma função necessária. Não tem por que ter um cara desse para fazer esse tipo de coisa. E isso tem vinculado à estrutura do Estado, alguém sendo pago pelo Estado para fazer um trabalho religioso. Então é uma discussão que a gente tem que ter, é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, e tem que verificar como é que o poder público está gerindo isso. Porque o que a gente está vendo é que não está não tá tendo nenhuma manifestação contrária. É uma ou outra pessoa que se toca, não, peraí, isso está errado. E aí, quando tenta acionar os órgãos competentes, Ministério Público e Poder Judiciário, eles continuam omissos. Já participei de cerimônia de passagem de comando em batalhão, onde foi rezado, onde foi, né, feita oração, feito. De novo, a pessoa pode expressar a fé dela, mas ali é o Estado que está sendo representado. Ele não pode fazer isso, porque aquilo ali, né, é como se o Estado estivesse rezando. E nós somos laicos e não podemos fazer isso. As pessoas não conseguem entender e ficam tentando impor a sua própria convicção religiosa o tempo inteiro. Isso tem que ser barrado. E tem que ser barrado rápido, porque isso está crescendo e vai ficar cada vez pior. Muito obrigada, um ótimo final de semana e até semana que vem.